Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História que tem como tema hoje as duas teorias que explicam, que tentam dar justificação à existência humana. E nessa aula de hoje não poderia ser diferente, nós começaremos de início a tratarmos de uma teoria que está expressa no livro de Gênesis da Bíblia, que é referência, principalmente para os cristãos, relacionado ao surgimento da espécie humana. E essa teoria criacionista, alunos, ela é difundida principalmente na sociedade ocidental, da qual nós fazemos parte, e vocês já devem ter tido conhecimento ou ouvido falar, até mesmo nos locais onde vocês frequentam, como sendo mecanismos de manutenção da fé que vocês possuem, ou até mesmo por discursos que são reproduzidos pelos pais de vocês, ou pelos responsáveis, ou até mesmo por figuras familiares ao contexto em que vocês fazem parte. Bom, hoje o slide em si tem como tema teoria criacionista versus teoria evolucionista, mas nessa aula de hoje nós enfatizaremos e nós discutiremos relacionada à teoria criacionista, que, repito para os senhores, está presente no livro de Gênesis da Bíblia. Bom, esse é um slide que evidentemente não foi feito por mim, pela professora Vanessa Cortes, e, por favor, tá, não serei acusado de plágio, uma vez que esse slide não foi feito por mim. Bom, criacionismo. O criacionismo é uma teoria que tenta explicar a origem da vida e a evolução do homem e se baseia na fé da criação divina. Ou seja, diferentemente, nós sabemos que a nossa sociedade é uma sociedade que recebeu muitas características de cunho cultural dos antigos gregos romanos. Mas a nossa sociedade em si difere-se da sociedade grega, da sociedade romana, principalmente no quesito da fé. Os romanos e os gregos antigos, eles tinham uma fé politeísta, ou seja, eles acreditavam em muitos deuses. Já a sociedade cristã do século XXI possui uma fé monoteísta, mono de um Deus, e teísta é a fé com a qual tenta dar explicação às coisas que são aparentemente sem nenhuma explicação racional, mas uma explicação baseada em valores religiosos. Bom, de acordo com essa teoria, lembrando que diversas culturas possuem uma versão própria do criacionismo, como é o caso da mitologia grega, da mitologia chinesa, do cristianismo, entre outras. A lembrá-los, alunos, que essas explicações para a origem do mundo, ela é muito subjetiva, ela é muito pessoal, ela é muito cultural. Nós nos apegamos a essa teoria criacionista, pois somos uma sociedade cristã. Mas se fôssemos, por exemplo, da sociedade chinesa, da sociedade grega, da sociedade tupi-guarani ou da sociedade iorubá, nós teríamos outras definições. Então, nós não nos apegaríamos necessariamente apenas àquela explicação que está contida no livro de Gênesis da Bíblia. Nós pegaríamos outros apontamentos, outras bases para alicerçarmos a nossa crença nessas teorias que dão origem, que reforçam o surgimento da espécie humana. Ok? Bom, partamos então para o mito cristão, que é o mito que faz parte da teoria contida no livro de Gênesis da Bíblia. Diz assim: narrada na Bíblia, o homem foi criado por Deus, logo após a gênese dos céus e da terra. A humanidade foi modelada do barro. Ela ganha vida através do sopro divino, exalado em suas narinas. Ou seja, aquela velha história, aquele velho mito cristão que vocês já devem ser conhecedores. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança.
Em um determinado dia, ele juntou-se com o barro, moldurou o formato humano, como está descrito na Bíblia, que é a fonte da mitologia hebraica, que é a fonte da mitologia cristã. Ele fez o homem, então, a sua imagem e semelhança, e através de um sopro, exalou vida através de suas narinas. Após algum tempo, percebendo que o homem estava sozinho, solitário, retirou então uma de suas costelas e fez a mulher, para que dessa forma nós tivéssemos o início da procriação humana. E isso está muito bem descrito no livro de Gênesis da Bíblia. Mas essa, alunos, é a explicação mitológica cristã para a origem do homem. Está descrito na Bíblia. Caso vocês tenham acesso a esse livro, vocês podem consultá-lo, ok? Bom, passemos ainda para o mito tupi-guarani. A lembrá-los que já foi mencionado o mito cristão. Agora nós passaremos para o mito tupi-guarani. Yamandu, ou Tupã, o deus sol e realizador de toda a criação, com a ajuda da deusa Luaraci, Tupã desceu à terra num lugar descrito como um monte na região de Araguá, Paraguai, e deste local criou tudo sobre a face da terra, incluindo o oceano, florestas e animais. Também as estrelas foram colocadas no céu nesse momento. Tupã, então, criou a humanidade em uma cerimônia elaborada, formando estátuas de argila do homem e da mulher, com a mistura de vários elementos da natureza. Depois de soprar vida nas formas humanas, deixou-os com os espíritos do bem e do mal e partiu. Ou seja, percebam, alunos, que de acordo com essa mitologia tupi-guarani, é mais bem elaborado. Tudo refere-se a um processo de criação e Tupã, que é o Deus criador dos seres humanos para os tupis guaranis, nos esculpiram também do barro e soprou vida nas formas humanas, tanto homens quanto mulheres, e deixou com os espíritos do bem e do mal, e em seguida partiu. Então, essa seria a explicação para a origem humana de acordo com o mito tupi-guarani. E a lembrá-los que ele não nos criou apenas do barro, mas ele misturou com outros elementos da natureza, não descritos nessa mitologia. E dessa forma, ele deu vida à criação humana. Isso na mitologia tupi-guarani. Então, nós vimos duas mitologias até agora. Nós vimos a mitologia cristã, a mitologia tupi-guarani, e passemos agora para a mitologia iorubá. O Deus Supremo é Olorum, chamado também de Olodumare. Não aceita oferendas, pois tudo o que existe pode ser ofertado, já lhe pertence, na qualidade de criador de tudo o que existe. Então, o Deus Olorum, ele não aceita oferendas, porque tudo aquilo que existe é dele, então não precisa ofertar nada a ele. Olorum criou o mundo, todas as águas, a terra e todos os filhos das águas e do seio das terras. Criou plantas, animais de todas as cores e tamanhos, até que ordenou Oxalá criasse o homem. Então, Olorum é o Deus supremo da mitologia iorubá, mas não foi ele que criou o ser humano, mas Oxalá. Oxalá é uma espécie de Deus também subordinado ao Deus Olorum. Então, até o presente momento, nós vimos três mitologias criacionistas. Nós vimos a mitologia cristã, nós vimos a mitologia tupi-guarani e nós vimos agora a mitologia iorubá. E é isso. Então, essas são as três teorias que explicam a criação humana. Ok, alunos? Passemos agora para a atividade de hoje, que traz para vocês uma definição sobre a teoria criacionista, e a lembrá-los que essa teoria criacionista, ela refere-se a uma mitologia
cristã, como vocês podem observar aqui pela leitura do texto, e quando vocês finalizarem essa leitura do texto, no caderno de vocês, alunos, o que vocês farão? Vocês escreverão o entendimento que vocês tiveram relacionado à teoria criacionista. Professor, caso eu queira citar a teoria criacionista Tupi-Guarani, eu posso? Pode. Professor, caso eu queira citar a teoria criacionista Yorubá, eu posso? Pode. Professor, caso eu queira me apegar apenas à teoria criacionista cristã, que é a que eu tive conhecimento até então, que está presente no livro de Gênesis da Bíblia, eu posso citar? Fiquem à vontade, alunos. Eu preciso ver o entendimento que vocês tiveram, ok? Após vocês realizarem essa atividade, vocês retirarão uma foto e enviarão para o meu WhatsApp privado. Atividade tranquila, não é mesmo? Bom, ainda, alunos, eu trouxe para vocês uma imagem da teoria criacionista, né? Que vocês podem averiguar, Deus, a figura humana. Ainda estamos na fase de pandemia, é necessário todo um cuidado, toda uma cautela. Não saiam sem necessidade. Se saírem, utilizem pelo menos 2 máscaras. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, retirem ainda no horário desta aula. E a lembrá-los que vocês terão até às 17 horas e 20 minutos da aula de hoje, do dia de hoje, para enviarem a atividade para o meu WhatsApp privado, ok? Um abraço a todos e se cuidem, alunos.